Santos sem poder registrar jogador, Corinthians com 1 bilhão de dívida mais o estádio, Botafogo e Vasco na Série B, Cruzeiro afundado. Os times brasileiros parecem estar em uma crise financeira gigantesca, mas a pergunta que fica é: será que tem salvação? Bom, hoje eu vou jogar um bote salva-vidas aí para os afogados do futebol brasileiro, mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo, que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Beleza? Bora lá! Bom, os noticiários esportivos dão aí notícias ruins sobre o atual cenário do nosso esporte, né? Nos últimos dias saíram as demonstrações financeiras dos times no período de 2020 e praticamente a maioria dos times brasileiros mostrou certo nível de déficit, muito causado pela pandemia de coronavírus, mas também resultado de anos e anos de problemas administrativos e financeiros. Com isso, a gente teve notícias aí de dívidas estratosféricas, chegando na casa do 1 bilhão em equipes como Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo, Cruzeiro, enfim. Primeiro, eu queria dizer, surpreendentemente, que o problema não é a dívida em si. Por que, Gabriel, não é a dívida? Empresas grandes e clubes de futebol fora do Brasil também têm dívida. Todo lugar que opera com muito dinheiro tem dívida. O problema principal é como você maneja essa dívida. A gente tem diferenças de dívidas a longo prazo e dívidas a curto prazo. Quando você tem uma receita muito grande e uma dívida muito grande, você consegue ali que o mercado entenda que você tem arrecadação e força suficiente para pagar essa dívida. Mas o grande problema do futebol brasileiro, os grandes problemas, estão em dois fatores principais: a arrecadação e a dificuldade com as dívidas a curto prazo. Entrando no primeiro, a dificuldade às dívidas a curto prazo diz que os times têm que pagar muito em pouco espaço de tempo. O Corinthians, por exemplo, tem uma dívida aí, se eu não me engano, para próximo ano, né, uma dívida muito curta, de 536 milhões de reais. É muita grana para pagar no ano, sendo que a arrecadação do clube não chega a 500 milhões de reais. Outra dificuldade dos clubes para negociar essa dívida é a transparência. Anos e anos de inadimplência, o mercado já aprendeu que o futebol não paga. Não é bom ter credores no futebol brasileiro. Qualquer empresa financeira, governo vai saber disso. Então, essa falta de credibilidade e transparência que a gente vê em muitas gestões assustam o mercado financeiro, assustam os investidores que não querem se envolver, que querem receber aquela dívida logo, querem processar, porque sabem, se vier no acordo, se vier na conversa, pode ser que nunca recebam. Então, o primeiro passo de uma diretoria de um clube que deseja se reorganizar financeiramente é ser completamente transparente e confiável, porque com isso ela vai conseguir passar para o mercado que ela tá com vontade de sanar aquelas dívidas, que por mais que ela não tenha o dinheiro, a empresa, o clube está se organizando para poder pagar. Então a credibilidade e a confiabilidade, a transparência é o primeiro passo. E isso passa por uma limpeza, por mostrar profissionalismo e colocar pessoas capacitadas naquelas funções. Em clubes de futebol, a gente vê muita política ainda de cargos por amizade, uma coisa ou outra. Só que o fundamental é você colocar profissionais, você fazer parcerias com empresas para poder dar uma roupagem, uma gestão mais profissional a todos os seus processos. Aí você consegue passar uma imagem melhor para o mercado, porque é impossível que os clubes brasileiros paguem a dívida que eles têm a curto prazo. Vai ter que renegociar. Corinthians, Botafogo, Cruzeiro vai ter que renegociar dívidas. E nesse processo de renegociação vai passar muito por essa confiança que o time consegue demonstrar para os seus credores. Bom, daí para ajudar na recuperação financeira, um passo importante é aumentar a arrecadação. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando que como um clube arrecada dinheiro. Patrocínio, venda de direitos, venda de produtos. Bom, um clube de futebol tem várias formas de arrecadação. A gente pode pensar
em crescer o engajamento com a torcida. A partir do momento que você melhora essa transparência, essa confiabilidade, mesmo em crise financeira, você consegue trazer a torcida para o seu lado. A partir do momento que você abre todos os problemas e se mostra uma gestão confiável, você consegue trazer o público para o estádio, você consegue, quando voltar ao estádio, né? Consegue aumentar o número de sócios torcedores, você pode fazer várias campanhas de compra de camisa, de ajudas financeiras, de novos produtos. Então isso tudo vai aumentando a arrecadação. Quanto mais gente você engaja, você pode aumentar os patrocínios, tanto negociando contratos de patrocínio com empresas mais ricas, como melhorando os contratos que o clube já tem. Então a arrecadação, gradativamente, ela vai subindo. Com a confiabilidade e o bom trabalho, o clube também atrai investimentos e parcerias, porque o futebol, ele é um mercado muito rentável para as empresas. O que elas querem é dar entrada em clubes que mostrem mais confiança e segurança para não perder dinheiro. Então, a partir do momento que o clube mostra essa reestruturação, ele consegue trazer mais para si investidores e parceiros que acreditem naquele processo. Nesse meio termo, o clube também pode investir na monetização. Monetizar tudo. Monetizar canal do YouTube, redes sociais, criar serviços próprios de podcast, de streams, por que não? Você vê os clubes brasileiros investindo muito pouco em conteúdo, mas você pode pensar em assinatura, enfim, em vários tipos de monetização que tragam dinheiro para o clube. Pode parecer besteira, mas qualquer 50, 60, 100 mil ali por mês já dá uma aliviada nessas folhas, nessas dívidas tão gigantes dos clubes brasileiros. É impossível que você fale de uma recuperação financeira e não fale de cortes. Tem que ter corte sim. O time de futebol que quer se estruturar, ele tem que pensar em renegociar contratos de salários, tem que pensar em dispensas mais amigável possível de jogadores muito caros, tem que pensar em cortar, não funcionários, mas cortar diretores que não agregam ali pro clube, que por mais que eles não ganhem salários altos, eles atrapalham no dia a dia. E outra polêmica, que eu também já fiz vídeo sobre isso aqui no Brasil, é do clube social. Os clubes sociais mesmo, a sede das piscinas, das quadras, gastam muito dinheiro dos clubes de futebol brasileiro. Então a gente tem uma discussão aí a médio e a longo prazo da separação da gestão do futebol, até pensando aí numa separação do clube social do futebol, para que o futebol tenha o seu próprio dinheiro para uma gestão mais fácil, sem tantos gastos. Por exemplo, o Corinthians já chegou a gastar tem mais de 60 milhões de déficit com o Parque São Jorge. Então é muito dinheiro que poderia ser revertido no futebol. Então pode ser que nos próximos anos a gente veja essa separação de gestão, até com a ideia do Botafogo, da criação de uma SA, pensar em meios que separem realmente o futebol como uma empresa à parte do clube social. Bom, também é muito mais importante, talvez o do que dê mais dinheiro assim a curto prazo, que é a venda de jogadores. Não adianta pensar num clube que vai se estruturar financeiramente, que vai manter os moleques da base. É preciso formar jogadores, é preciso formar bons jogadores e vender. Um departamento de base inteiro, num ano, ele não gasta nem metade do que um bom jogador pode render ao clube. Então os clubes brasileiros têm que pensar assim na venda de jogadores aí, na casa de 10, 8, 12, 15 milhões de euros. Então formar bons jogadores do zero e vendê-los ao exterior, até mesmo no mercado nacional, é fundamental. E com o tempo, a estruturação, você consegue brigar mais por títulos. E premiações de campeonatos, elas dão muito dinheiro. Você pode ver que a cada avanço ali da Copa do Brasil, da Libertadores, cada posição do brasileiro traz mais alguns milhões de dólares e de reais para os clubes. Então, quanto mais você tem esse time competitivo, com custos mais baratos e mais rentáveis ali para o clube, você consegue esse dinheiro de arrecadação das premiações do futebol, que é muito importante. Bom, a raiz, assim, né, o mais importante dessa reestruturação financeira dos clubes é ter organização e planejamento. É pensar que a situação não vai se resolver de hoje para amanhã. Não adianta agir pensando só no resultado em campo, contratar demais, tentar consertar ali, tapar o sol com a peneira. É preciso que os diretores que realmente queiram recuperar o seu time, invistam tempo, invistam bons profissionais, porque é possível. Futebol no Brasil ainda é muito grande, é possível fazer gestões melhores, é possível investir mais e ter um futebol mais forte que recupere esses times no futuro. O que a gente quer são times bem estruturados,
que consigam tornar a Liga Brasileira cada vez mais forte. E você, concorda, discorda? O seu time é um desses que precisam urgentemente gerir melhor o seu dinheiro? Deixe os comentários aqui embaixo, quero ouvir o que você tem a dizer. Até o próximo vídeo e é nóis. Fica na paz.